Olá, estamos de volta. Afinal de contas, né? Dizem que começamos o ano depois do carnaval. Não sei. Meu começou faz tempo, eu só dei uma pausa. Como vocês estão? Vamos aqui falar então dessa questão mais um pouco do sol em peixes e dessa questão que não pode passar desapercebida, né? Sutil, mas que a gente precisa falar sobre ela. Por quê? Porque peixes é sutileza. E às vezes essa sutileza, né? Vai tomando gradações, vai tomando ares que vai comprometendo a sua vida. Por quê? É tão sutil que você pode entender errado, que você pode falar errado, que você pode fazer errado, por uma distorção da sua compreensão. Como que é isso, né? Peixes é muita emoção. Como é muita emoção, o que que acontece ali, né? Você pode se sentir sobrecarregado por essa emoção, por esse mundaréu de coisas que chega na casa onde tá peixes. É muita informação, é uma informação que nos chega de um coletivo, né? Peixes, ele é um aspecto no nosso mapa que fala desse lugar onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Por isso é um coletivo. Então, você tem acesso, né? A sua sensibilidade, ela vai passando a receber tantas informações que, dependendo da qualidade emocional que você está, você capta de forma incorreta, você entende de maneira equivocada, né? Você fica fora da casinha naquela área e aí fala assim, nossa, mas aqui parece que não dá certo. Você tem que aprender a entender essa linguagem mais sutil. E isso no nosso dia a dia pode ser assim, né? Fulano fala uma coisa, você entende, acha que você entendeu, e na realidade você não entendeu, e você dá um outro significado àquilo que está chegando, e vai fazer em cima disso. Então, essa troca, né, ela vai ficando distorcida por causa dessas sutilezas, né? Porque você tá falando de uma dimensão aí nessa área que precisa expandir muito, precisa soltar muito, precisa desconectar de umas coisas para poder acessar. E nem todo mundo tem essa vibe, né? Quem tem muitas outras coisas em terra, ou, né, fogo, ar mesmo, não compreende essa linguagem emocional, porque é água, e é uma água onde contém tudo, né? Como que é isso na nossa vida prática, né? Você pode, né, sutilmente estar se embebedando, mas para você é só mais um golinho, para você é só mais um pouquinho, para você é só mais um comprimido, é só mais uma tragada, né? E aí isso vai camuflando o porquê você iniciou esse movimento, né? Você não capta muito essa sutileza, né, do que está acontecendo. E vai desenvolvendo a sua vida com essa compulsão, com esse lugar esquisito, né? Peixes é um signo muito compulsivo, porque ele não sabe muito bem lidar, né, com outras coisas, com coisas assim que são muito grandes. E aí ele desenvolve ritos, né? Ele desenvolve vícios, ele desenvolve um comportamento compulsivo. Por quê? Por conta das coisas que estão inconscientes, desse sutil que você não entende e que está compreendido de forma incorreta. Às vezes você interpreta de forma incorreta porque tem muitas nuances e aí você não abarcou o que era necessário e toma um caminho equivocado. E aí quando você vê lá na frente, né, você tá muito fora da rota.
Porque você quis pegar um atalho e aí quando você acorda você tá longe, né? E sem saber direito como fazer com isso, né? E essas questões, né, desses equívocos, por exemplo, imagina você faz uma escolha por alguém, né, para ter ali como parceiro e descobre, né, até antes ou entende ali que aquela pessoa é complicada, mas mesmo assim você embarca. E aí essa jornada pode ser de muito sacrifício. Então essa sutileza, né, de entender que esse sutil distorcido traz muitas consequências que vai cair naqueles padrões de vítima, vai cair naquela questão de você querer salvar alguém, né? E vai cair nesse outro lugar onde existe alguma coisa que toma esse ar de monstruoso. Alguém tem que ser o culpado. Quem vai ser esse culpado, né? Será que é a bebida mesmo? Será que é a droga? Porque a gente tende a colocar que é isso que está fora, mas tem algo dentro da gente que nos leva para esses lugares, né? E às vezes essa distorção, ela aparece, né, como abuso mesmo. E pode ser um abuso sutil, né? Dentro da linhagem mais psicológica, a gente fala que é gaslighting, que é aquele assim, você vai distorcendo a percepção da pessoa e dizendo para ela que ela tá errada. Você vai fazendo um abuso de percepção, né? Então você, olha, come isso daqui, isso pode acontecer. Come isso aí porque isso é bom. E a pessoa come, ela não acha bom, mas ela não tem a permissão, ela dentro da situação, ou o filho, ou o marido, sei lá qual situação que é, mas isso pode acontecer, você não pode dizer o contrário. E você ainda tem que fazer uma cara, tem que ir contra o seu corpo, tem que ir contra o seu paladar, tem que ir contra a sua intuição, contra a sua percepção. E falar, não, é ótimo mesmo. Aí faz aquela cara de paisagem, né? Então, muitas vezes, esse abuso emocional, esse abuso mental, né? Esse abuso social acontece. Você tem a informação de que aquilo não presta, né? Para você ingerir, e é feita uma propaganda maciça. Quando vê, você distorceu a sua percepção de cheiro, de paladar, de seja lá qual for. E aí você se convence de que aquilo é legal. Isso é um sutil distorcido. A sua sutileza, a sua capacidade de perceber as sutilezas, né, foi manipulada. Então, essa questão do abuso, né, que você não consegue dizer, daquele abuso que você sente que te dá um mal-estar, mas a pessoa faz de um jeito que você não consegue falar. Não dá para falar. Não dá para confrontar, porque, tipo assim, beija, assopra, né? Morde e assopra, perdão, beija, né? E depois morde, né? Então, essa questão é muito delicada. Por quê? Porque você faz um emparelhamento de coisas importantes, né? Então, ali no relacionamento, a sua sobrevivência tá dependendo e você sabe que aquilo não é bom, né? E você se convence que você tem que passar por isso, você tem que entrar no sofrimento, você tá adotando o padrão da vítima, né? Você compra aquilo, né? Por uma questão, às vezes até religiosa mesmo, eu tenho que passar por isso, né? Ou eu tenho que. Toda vez que a gente usa essa expressão eu tenho que, é bom rever o que tá depois. Porque a gente não tem que nada, né? Você simplesmente faz de coração. Quando vem isso, questione esse mal-estar. Isso faz parte dessa sutileza, né? Pode ser uma indicação de que tem uma distorção. Nossa, eu tenho que ir lá naquela festa. O que te incomoda? Né?
eu tenho que, sei lá, eu na casa do fulano, né? Nossa, agora eu tenho que alguma coisa. Complete a frase e questione, né? Essa sutileza que bate aí, porque a gente tende a ignorar. E se você ignora, daqui a pouco você vai perder a intuição, você vai sair do fluxo, né? Onde a vida começa a interagir, você entende os sinais, porque você é obrigado a adotar uma percepção que não é sua, né? Você sente mal-estar, né? Sua mãe fala uma coisa para você e não bate bem para você. Pode ser verdade para ela, mas para você seu coração fechou, mas você não pode ir contra. Ainda tem que adotar o ponto de vista do outro, entende? Como que é abusivo, né? Então, essa sutileza dessa distorção, ela acaba levando a questões de abuso. Abuso emocional, abuso mental, né? E às vezes é físico, mas um físico sutil, né? Então, esse tipo de... Quando eu falo disso, eu lembro de 50 Tons de Cinza, né? Que tinha todo um negócio sutil que acontecia entre os personagens, né? E que foi se resolvendo ao longo do tempo, porque ele foi abrindo, né? Que ele tinha passado por abusos, muitos abusos na infância. Mas ficava um negócio, gente, o que acontece com esse cara, né? Então, é preciso entender isso. Gente, eu não estou fazendo uma análise profunda, mais superficial. Ali tem bastante coisa. Então, é importante entender, né, esse aspecto. Porque quando vai para relacionamento, essa questão do peixes, né? Ou por conta de ter lua, ou por conta de ter sol, ou por conta de ter ascendente, ou porque está na casa 7, enfim, né? Que é a de relacionamentos, ou forte no seu mapa, te impactando. Essas sutilezas, né? Essas feridas, elas estão camufladas por alguma coisa, né? Elas estão meio escondidinhas, elas estão disfarçadas. A violência, né, o sofrimento, tá maquiado, né, para parecer bonito, para parecer. Mas ali atrás tá uma dor, tem uma deformidade, tem esse monstro, né, que às vezes vem na forma do outro, mas ele também tá dentro de você. O difícil é a gente localizar isso, né? O que me conecta com esse monstro, com esse outro salvador, com essa vítima, né? Esses três personagens, eles estão sempre muito juntos, muito intrincados. E dentro dos três moram os três, né? Das três pessoas que estiverem nessa relação, todos os três estão ali, mas cada um foi eleito para algo, né? Eu me lembro, só para contar para você essa coisa da sutileza, que foi contado um caso, né, de um centro espírita, eu não vou lembrar porque isso faz muito tempo, se era Chico, se era um desses outros famosos, eu não me lembro, e que os seres, né, os mentores, a pessoa que ajudava aquela família, né, os espíritos, tinha um que coordenava e tinha um que estava em aprendizagem, ele acompanhava. E eles visitavam uma senhorinha, né, que estava bem velhinha, bem adoentada, tinha uma família grande e tal. E ele, nossa, mas uma senhorinha, por que né, tá tão sofrido isso? Por que todo mundo, né, não tem esse amor por ela, né? Ela já é uma senhora e bem velha. Aí ele pegou e falou assim para ele, observa, né? Observa o que ela faz com as pessoas quando elas chegam, né? Então ela ia, mesmo velhinha, mesmo doente, ela ainda manifestava de forma sutil um controle abusivo em cima dos filhos, em cima dos netos, né? Ela centralizava. Então, assim, ela estava numa posição de vítima, né? Toda dodói, toda fragilizada, todo, né? Mas
dentro dessa vitimização, ela prendia todo mundo junto dela. Então, tem coisas que a gente tem e não era uma coisa bonita, assim, sabe? Não era amoroso. Era uma prisão mesmo, as pessoas não gostavam, né? Mas elas não podiam dizer porque ela estava ali na cama, porque ela estava fragilizada, porque ela estava, né? E aí ela estava, assim, energeticamente, ela tinha energia de todo mundo, né? Ela controlava todo mundo, mesmo estando naquele lugar onde todo mundo identificava uma fraqueza física, mas espiritualmente ela não era nada fraca, entende? Por isso que é importante observar quem realmente é fraco, tá? É bom observar mesmo, né? Se é fraco, porque do meu ponto de vista, o que eu tenho visto é que a vítima, ela tem uma força gigantesca, só que ela não aplica direito, né? A grande questão da vítima é que ela não quer fazer, né? Ela tem ali um potencial muito grande e ela não quer usar essa força dela, porque com essa senhorinha estar naquele lugar dela, não era fácil, ela estava passando por situações delicadas, né, fisicamente judiada, mas energeticamente ela era uma força enorme de manipulação. Então é preciso estar muito atento mesmo com essas sutilezas que peixes traz na nossa vida, né? Então, só mais uma dose, né? Só mais um comprimido, só mais dessa vez, vamos tentar de novo. É preciso observar essas violências, né? Então, ai, é tão bonito aquele casamento, né? Tão maravilhoso. Você vai ver com a lente de aumento, vai ver de perto, não é bem assim, né? Tem toda uma maquiagem, tá? Então, essa questão da sutileza, né? A que ela tá servindo? Ela é realmente sutil? Ou ela tá maquiando alguma coisa, né? O que é que eu deixo de ouvir em termos da minha intuição, porque é preciso ouvir a intuição, gente, para poder localizar isso, né? Você sente que algo não tá bom, então observa, né? Isso é uma prática que eu aprendi muito na minha vida. Nossa, não bateu. Aguarda. Espera um pouco mais, né? Não precipita. Porque para você quebrar esse padrão de sutileza, tem um momento certo e você tem que aprender a esperar. Seja bem-vindo. Porque se você não espera, quem vai se tornar o louco é você. Ah, aquele ali só fala bobeira, né? Fala umas coisas que não tem nada a ver. Então você precisa pesquisar, você precisa observar, né? Você precisa checar. Quando você tem elementos e na hora adequada você faz esse confronto. Antes, você vai ser engolido novamente, né? Porque é assim que funciona essa sutileza, né? Da manipulação. Não, que eu tava falando, que se chama gaslight, né? Você vai tirando a segurança da pessoa. Então, você tem que ter elementos firmes para poder ser... Olha, não, tem isso aqui, ó. É assim. Eu vi, eu fiz, eu chequei, para você sair dessa situação abusiva. Porque o sutil, ele pode ser muito pior do que uma surra. Porque você precisa desse elemento e você só tem a sua referência. Se você não tem testemunho, como que faz? Né? Então, quando eu tava... Só para dar um exemplo para vocês, né? A minha mãe, durante um período, ela não queria comer. Não queria comer, emagrecendo. Mãe, a senhora precisa comer. Porque se alguém denunciar você, né, pro sistema de idoso, e eu vou pra cadeia, e quem vai cuidar da senhora? Né? Eles vão falar que eu não dou comida, eu tô te dando comida. Quem não tá querendo comer a senhora, eu vou começar a filmar. É, filha. Né? Eles protegem a senhora, mas assim, a minha palavra conta a sua. E aí? A prova é que a senhora tá magra e como que faz? Como que eu provo isso?
Então, são as sutilezas, né, que a gente tem que aprender a lidar, a ter elementos para trabalhar com ela, né? E a partir desse trabalho, né, de observar as sutilezas, você vai desencadear na sua vida um processo para aprimorar a sua intuição, né? Que nem eu disse para você, eu aguardo um pouquinho, observo, guardo elementos, junto fatos, né? Porque o sutil, ele precisa de fatos. Ele precisa de coisas mais objetivas. Olha, quando você falou assim, assim, assim pra mim, e aí tava junto com fulano, conversa com ciclano, olha, tá acontecendo. Você precisa de mais alguém. Não é possível guardar pra você. Você precisa partilhar, né? Então, nessa situação da minha mãe, eu gravava, eu tirava foto, eu mostrava pro meu irmão, sabe? Você contava pras pessoas, porque eu precisava me munir se alguém denunciasse. Não é que isso fosse acontecer, mas a gente lida com o inesperado, né? Então, tem essas questões que a gente precisa observar na nossa vida, né? Onde tá peixes na sua vida, você tem que aprender a lidar com questões sutis. Imagina se esse peixe está ali, ó, na área do romance. Você pode sempre entrar em fria nos seus romances. Você acha que o cara é lindo, maravilhoso, vai ver, ele é um monstro. Acha que ele vai te salvar e não é nada disso, entende? Por quê? Porque são as sutilezas. Você, que é o seu príncipe, vai ver, ele é o ogro, né? Então, nas áreas onde ele está, você precisa ir achando o seu lugar, né? Mesmo, né? Confrontando essas coisas assim sutis. Ah, eu tenho medo, nem sei do que é. Preciso olhar para poder localizar, para poder jogar fora, para dar esse próximo passo, né? Tirando assim, né, as névoas que Netuno põe na nossa vida, sabe? O nevoeiro, assim, a coisa meio embaçada, você não entende direito. Você vai dando um passo de vez, que nem quando tem neblina. Você liga o farol, vejo 50 metros, ando 50 metros. Depois vai andando mais 50. Então, onde tem peixes, a gente precisa adotar essas estratégias para você poder sair do lugar, porque senão você fica rodando, né? Ele faz isso mesmo, ele leva você para compulsão, leva para o vício, leva para o sofrimento, leva para angústia. Às vezes tá uma coisa muito linda por fora, mas por dentro bem machucada, e as feridas são grandes, né? Porque elas tendem a ser provocadas por algo grande mesmo na nossa vida, né? Um sentido maior que às vezes se perde. E essas questões, né, e outras linkadas aqui, ó, com o signo de peixe que eu venho conversando com vocês, vão ser trabalhadas na próxima, não sei se é sexta-feira, agora, no dia 14, na próxima sexta, que é a lua cheia e que é eclipse, tá? Então, vamos trabalhar essa vítima, esse salvador, esse monstro, né, essa raiva assim, ó, que fica difícil da gente encarar, né? A gente fica pondo um paninho quente, né? Que às vezes essas sutilezas de abuso, para que você possa fazer essa área deslanchar na sua vida, né? Sua comunicação melhora, a sua visão de mundo melhora, né? A sua organização das coisas melhoram, porque você vai tirando essa névoa que te impede de ver as coisas direito, tá certo? Então, me chama aí, ó, no privado, vamos fazer sua inscrição, tá certo? E amanhã a gente se vê. Um grande beijo, gratidão.